Senhor presidente, deputado Dr. Ulisses, senhores e senhoras deputados, a todo o público presente, sejam bem-vindos. A todos que nos assistem pela TV Assembleia, aos policiais militares aqui presentes. Senhor presidente, antes de eu começar propriamente a minha fala, eu queria aqui fazer menção ao fato que todo o Brasil soube na semana passada, o atentado que o candidato a presidente Jair Bolsonaro sofreu quando foi esfaqueado num evento absurdo, totalmente criminoso, não só como cidadão, deputado, candidato, uma vergonha para o Brasil que aconteceu. Então, nós queremos aqui publicamente repudiar esse ato que jamais deveria ter ocorrido. Um ato que acho que é até característico do Brasil pela violência que nós estamos vivendo nesse país ultimamente. As pessoas estão aqui lutando pelos animais, com todo o direito, nós somos contra qualquer tipo de violência, mas aqui no Brasil é interessante, as pessoas estão morrendo e ninguém fala em mudar a nossa lei, ninguém fala em mudar nosso Código de Processo Penal, e as pessoas continuam morrendo, policiais militares, pais de família, trabalhadores, isso precisa mudar. E esse atentado que sofreu o deputado Jair Bolsonaro é simplesmente uma amostra do que o país vem passando ultimamente. Então, aqui, o meu repúdio público a essa loucura que aconteceu no Brasil. Falando sobre segurança pública, nessa semana que nós tivemos praticamente sem plenário aqui, voltamos depois de uma semana, nós tivemos aqui 4 mortes de policiais militares, uma em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro e uma na Paraíba, policiais militares que morreram simplesmente por serem policiais militares. Queria falar aqui da primeira morte de um policial militar, o cabo da Polícia Militar, Hélio Valentim Júnior, aqui do 3º Batalhão na Zona Sul, que foi atingido, aqui está a foto dele, foi atingido por 3 tiros, 3 disparos de arma de fogo. Chegou a ser socorrido no Hospital Saboia, mas entrou em óbito. O cabo Hélio Valentim tinha 44 anos, estava na corporação desde 1993, trabalhava na Zona Sul, era casado e tinha filhos. Mais um policial militar que morreu em defesa da sociedade. No Rio de Janeiro, nós aqui queremos falar da morte, segunda-feira passada, ontem, né? Do cabo Alexandro Ribeiro de Lima, está aí a foto dele, Alexandro Ribeiro de Lima, 29 anos, mais jovem do que meu filho, lotado no 15º Batalhão de Polícia Militar. Ele estava de serviço fazendo patrulhamento com uma equipe na comunidade do Badu, no Jardim Primavera, quando foi surpreendido por um ataque de criminosos que chegaram atirando. Vejam bem, a patrulha foi surpreendida por um ataque de criminosos que chegaram atirando. O cabo estava na corporação desde 2011 e, casado, deixou 2 filhos. Então, mais uma morte de policial militar, nesse caso no Rio de Janeiro, do cabo Alexandro Ribeiro de Lima, de 29 anos. Outro policial militar morto, também no Rio de Janeiro, é o soldado Leonardo Silveira da Silva. Ele reagiu a uma ação de criminosos e foi baleado. O soldado Leonardo Silveira da Silva reagiu à ação de criminosos e foi baleado, assim como o funcionário de um estabelecimento onde ele estava. Foi no domingo para segunda-feira. Tá? De acordo com a PM, ele estava na Polícia Militar do Rio de Janeiro desde 2012 e deixou esposa e enteado. Ele foi intervir numa ocorrência policial e foi morto nessa ocorrência o soldado Leonardo Silveira da Silva. Também na Paraíba, o Nordeste está muito violento, está um absurdo o que está acontecendo no Nordeste. Na Paraíba, a Polícia Militar perdeu o tenente da Polícia Militar, Edivaldo Moneta da Silva, de 36 anos. Ele foi morto com um tiro na cabeça durante o conflito, após a fuga de 92 detentos do Presídio de Segurança Máxima PB1, em João Pessoa. Você tem mais foto aí, Machado, desse caso aí? Tem as fotos do velório, né? Tem aí? Dá para mostrar? Por favor. Não, esse é outro caso, esse é outro caso. Então, Júnior, por favor, aqui, eu quero mostrar aqui as fotos do velório do tenente da Polícia Militar, Edivaldo Moreira da Silva, que foi morto numa fuga de presos. 92 presos fugiram e durante essa fuga o tenente foi morto com um tiro na cabeça. Mais uma vítima da violência no Brasil.
Então, é uma situação muito triste que ocorre em todo o território nacional. Em contrapartida, eu quero falar de uma ocorrência, que essas aí são essas fotos, viu, Machado? Eu vou passar algumas fotos, para encerrar, senhor presidente, algumas fotos de uma ocorrência que aconteceu aqui no interior do estado, em Bauru. Todo mundo fala, eu vou mudar para o interior que está mais tranquilos, a cidade de São Paulo é violenta, mas a realidade dos senhores e senhoras que moram no interior sabem da violência. Olha só essas fotos foram tiradas numa ocorrência, vai devagar, numa ocorrência de roubo a banco. 10 veículos blindados, olha a situação dos veículos. Pode ir passando, por favor. Tá? Olha os tiros, os furos. Uma verdadeira guerra civil. 800 mil dólares foram recuperados, salvo engano. Pode ir passando. Olha o armamento que é deixado dentro do veículo na fuga dos criminosos. Esses aí são carregadores. Pelo tipo de carregador, me parece um carregador de AK-47, que é um fuzil de combate russo, é uma arma de guerra. Mais dinheiro, dólares, pode ver. O que aconteceu aí? No dia 5 de setembro, na madrugada de 5 de setembro, Bauru foi invadida por um grupo de criminosos fortemente armados com o objetivo de roubar agências bancárias na cidade. As ações não se concretizaram em plenitude por conta da ação imediata e da coragem de policiais militares que, desde o primeiro momento, defenderam com a própria vida a cidade e o patrimônio e a segurança da população. Aqui tem um elogio aqui do prefeito Clodoaldo Gazeta, que agradece imensamente aos bravos policiais que participaram diretamente da ação, etc. e tal. Foi um ataque a 2 agências na área central de Bauru e a tentativa contra uma terceira agência do Banco Itaú, no caso. Houve intensa troca de tiros, mais de 1 hora entre os policiais militares e os criminosos. Há relatos de explosões e tiros de fuzil. Os assaltantes atiravam do alto de prédios. Olha só, imagina, é negócio de filme de guerra mesmo. Os assaltantes no alto dos prédios atirando contra a polícia militar. Os criminosos também teriam usado um drone para monitorar a ação da PM na cidade de Bauru. Uma viatura da polícia militar foi atingida por tiros dos bandidos e uma Pajero blindada também. Em uma Pajero blindada também foram encontradas munições .50 e coletes à prova de bala. Eu estou citando essa ocorrência aqui não só pela violência dela, mas pelo fato dos policiais terem recuperado grande parte do valor que foi roubada, mas pela intensidade da ocorrência. Mais de 10 veículos blindados, indivíduos armados de fuzil, munição .50, que é munição que derruba um avião. Mas aqui eu quero agradecer ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Salles, Marcelo Salles. Ele me ligou no dia para me passar essa ocorrência. E essa ocorrência só não teve morte de policiais e não teve êxito total, porque em Bauru, como em todo o interior, os tenentes e os sargentos que estavam de serviço estavam armados de fuzil, o que permitiu que a polícia pudesse trocar tiros com os bandidos. Porque o que acontece hoje, por incrível que pareça, os bandidos estão usando armamento de guerra contra a polícia militar. E a polícia militar muitas vezes não tem um armamento condizente, é um absurdo isso. Eu já falei aqui, já fiz documento ao governador, ao secretário de Segurança Pública, que toda viatura da polícia militar, seja de sargento, cabo, soldado, tenentes, todas as viaturas da Polícia Militar deveriam estar portando um fuzil. Por quê? Por causa disso. Os criminosos estão fazendo uma verdadeira guerra civil e a polícia tem que estar pronta para enfrentar. É errado a polícia enfiar o rabo no meio das pernas e sair correndo. A polícia tem que enfrentar, sim. Se tiver que trocar tiro, quem tem que ganhar é a polícia, não o criminoso. Então, parabéns aos policiais do 4º BPMI de Bauru por essa bela ocorrência. Para fechar, agora eu fecho mesmo, senhor presidente. Coloca as fotos para mim aí, por favor, Machado. Não é um assunto de segurança pública, mas é de saúde, e eu vejo que todos os assuntos são pertinentes à segurança pública. Olha, gente, essa fila, isso aí foi hoje de manhã, gente. Hoje de manhã, esses cidadãos são todos cidadãos que vão buscar remédios de alto custo nas farmácias que o governo mantém. Muitas farmácias de alto custo foram fechadas pelo governo. E tem esse absurdo, esse é o AME Maria Zélia. E o amiglicério, pelo que me informaram, está pior ainda. As pessoas chegam a ficar 5, 6 horas na fila para retirar esse material, retirar esse remédio. E muitas vezes a pessoa ainda ouve, você não pode reclamar. Aqui no Brasil você ainda pega de graça. Se fosse nos Estados Unidos, você tinha que pagar. É um absurdo ouvir isso de um funcionário que está lá para atender bem a população. Existe a lei, a população
tem que receber os remédios de alto custo, sim, nos casos que eles merecem aqui, e tem que ser bem atendido. Então, senhor governador, eu quero aqui publicamente dizer a Vossa Excelência que dê atenção a essas AMEs, que atenda bem a população e com mais agilidade, porque é impossível um pai e uma mãe de família ficar 5, 6 horas numa fila de farmácia para receber um material que a ela compete receber. Então, senhor presidente, aqui vai publicamente a nossa revolta e a nossa reclamação para o senhor governador do estado por um absurdo desse que está acontecendo. Eu peço que as minhas palavras, por gentileza, sejam encaminhadas ao senhor comandante-geral da Polícia Militar, ao senhor secretário de Saúde aqui do estado de São Paulo e ao senhor governador do estado para rever esse problema sério que está ocorrendo nas farmácias que entregam remédios de alto custo. Muito obrigado, senhor presidente.